Olá pessoal, então vamos dar início aí a mais uma aula, uma videoaula, uma aula no nosso canal. Sejam bem-vindos ao canal, espero que estejam tudo bem com vocês. Então vamos começar aí, filosofia e figuras de linguagem. As figuras de linguagem fazem emergir o caos na norma culta. Então vamos aí já com o primeiro processo filosófico dentro da questão da gramática tradicional. Emergir, incutir na gramática o caos. E o que seria esse caos? A gente vai ver ao longo da videoaula que a gente vai entrar explorar os temas da figura de linguagem. A gramática como entraves educacionais. Então eu tenho um texto aqui, tirado da própria gramática, de José de Nicola e Ulisses Infante. Então a gente vai, o José de Nicola e Ulisses Infante, eles trazem esse texto que a gente vai discutir aqui. O seguinte trecho: essa preocupação com o ideal da expressão correta pertence à gramática normativa, cujas regras se baseiam nas obras dos grandes escritores. Criam-se dessa maneira os critérios de certo e errado, gramaticais, considerando-se correto aquilo que obedece ao padrão culto da língua. Esse padrão é ensinado nas escolas, independentemente da origem social de cada estudante, causando problemas de integração do indivíduo ao grupo. As palavras aí que a gente marcou foi o ideal, a expressão correta, gramática, normativa, certo, errado, gramaticais, padrão culto, obediência, obedece, problemas e integração. A gente marcou essas palavras para mostrar como que a questão de conservação, de perpetuação de um tipo de conhecimento ligado à gramática está presente aí em toda a pedagogia da mesma, E a gente vai tentar aí fazer um embate com essas tradições gramaticais, Mostrar o quê? Qual a finalidade da nossa videoaula? É mostrar o quê? Que a gente tem que dar mais importância aqui no Brasil para as figuras de linguagem e tentar fazer com que ela seja mais explorada nas salas de aula, em detrimento das regras gramaticais, que claro, você não pode esquecer, mas a gente não pode ficar só preso às questões de língua portuguesa como se ela fosse apenas isso, apenas o explorar de regras, de normas, de um ideal de expressão correta, como quer as gramáticas tradicionais. Bom, a norma e a tirania da tradição. A norma contém tudo o que na língua não é funcional, mas que é tradicional, comum e constante, ou em outras palavras, tudo o que se diz assim e não de outra maneira. É o plano de estruturação do saber idiomático que está mais próximo das relações concretas. Então eu coloquei esse título como a norma e a tirania da tradição. Então é para mostrar o quê? Que essa expressão norma é uma expressão tirana, no sentido de perpetuar um tipo de violência simbólica por trás dessa naturalização de uma tradição de falar correto, de usar as normas gramaticais corretamente. Tá? Esse trecho é tirado do livro da gramática do Evanildo Bechara. Um outro tópico é as falsidades dos postulados da gramática. Bom, muitos gramáticos não vão gostar, mas a gente está aqui de um ponto de vista filosófico, voltado para a gramática, para fazer emergir aquilo que a gente já colocou lá no início, emergir o caos dentro daquilo que a gente chama de conservadorismo gramatical. Tá? Professor Luciano, essa aula é voltada para professores de língua portuguesa? A primeiro princípio, sim, mas no aspecto geral, não. No aspecto geral, essa videoaula serve para todos que se interessam pelo bem falar, pela questão de interpretação, de entendimento da língua portuguesa, que sempre ficou a cargo aí dos doutos da gramática, E isso, quando vai chegar na sala de aula, a gente encontra uma diversidade de pessoas, com as suas singularidades,
e que são submetidos a uma regra de uma forma opressiva. E é claro que esse tipo de regra passa a ser uma influência ideológica, no sentido que esse falar corretamente só detém as classes dominantes. Então a gente está aqui já fazendo uma relação filosófica, a gente vai fazer lá na frente, mas o tempo todo mostrando as incongruências daquilo que é naturalizado como norma culta, como gramática tradicional, tá? Então a gente está trazendo aqui alguns pontos da gramática e tentando debater. A gramática funda o que se chama tradicional na língua, com base numa lógica estrutural de origem grega e latina. Ou seja, a gramática que vocês conhecem, ou alguns temas da gramática, algumas divisões da gramática, tal como a morfologia e a sintaxe, elas são baseadas no livro Organon do Aristóteles. O Aristóteles está ali buscando um conhecimento da realidade, e ele funda, do ponto de vista filosófico, a ciência que naquela época ainda era balbuciante. Então, uma ciência voltada com todos os instrumentos racionais da razão. Então, a língua portuguesa, quando ela atrapalha, né, com essa base estrutural dela, é uma base estrutural de origem aristotélica. Os estudos linguísticos modernos, oriundos do pensamento saussuriano, para quem não sabe, saussuriano é o Ferdinand de Saussure, um dos maiores expoentes da chamada linguística moderna, o genebrino Ferdinand de Saussure. Então, os estudos linguísticos modernos, oriundos do pensamento de Ferdinand de Saussure, aparecem como oposição a esse tradicionalismo, sempre em efetivas críticas ao apontar os preconceitos, as opressões, os conflitos políticos e econômicos travestidos de normas nos axiomas gramaticais. É isso que a sociologia e o conceito ideológico de ideologia da sociologia denuncia. É isso que Pierre Bourdieu denuncia, é isso que Pedrinho Guareschi aqui no Brasil denuncia, é isso que o Antônio Gramsci fala, né? É isso que é estudado em ideologia, né? Então, a norma gramatical, ela tem uma ideologia por trás, que é uma ideologia de perpetuação da classe dominante. Figuras de linguagem como processo de anarquismo. Adolf Noreen. A linguagem é um organismo que se desenvolve muito melhor em estado de completa liberdade. Ou seja, a gente está aqui buscando a liberdade gramatical, a liberdade de se trabalhar, de se produzir com as palavras, sair do campo da representação e entrar no campo da criação, sair do campo do objeto e entrar no campo não de um sujeito representativo, no sujeito da representação, mas o sujeito da liberdade, o sujeito da singularidade, tá? Então a gente vai entrar nesses processos que vocês vão ver por meio das figuras de linguagem, tá? Então eu estou mostrando o quê? Que com as figuras de linguagem, com o estudo gramatical, eu consigo trabalhar conceitos filosóficos. Outra citação aí, essa citação do Adolf Noreen é tirada, né, da norma gramática do português contemporâneo, do nosso querido aí Celso Cunha e Lindley Sintra. Mais um pouquinho sobre as figuras de linguagem, agora em relação ao signo linguístico, que é o arcabouço final do estudo do Ferdinand de Saussure. Tá? Para o genebrino, Ferdinand de Saussure, o signo linguístico ele é arbitrário e obedece à lei da dicotomia do significante, que ele coloca como som. Então, dá um exemplo de o som da letra K, o som da letra A, o som da letra Z, o som da letra A, que formado, pronunciando em movimento, a gente tem o som casa, que vai dar origem à palavra casa, e do significado, que é a ideia mental, ou representação. Para quem não sabe, por que eu coloquei assim, tracinho, apresentação, que a palavra representação, ela é aquilo que traz para o presente aquilo que já passou. Então, na filosofia, representação é trazer para o presente aquilo que já ficou para trás, ficou no tempo passado, né? O passado não faz parte do tempo da identidade da pessoa, né? O tempo passado é um tempo que não faz parte do sujeito. Então, ou ele está no objeto, ou ele está numa realidade em si. Bom, então, por exemplo, se eu pegar qualquer objeto aqui, mostrar para vocês, aqui atrás, cheio de livros, se eu pegar qualquer livro desse, esse livro está em transformação. A realidade, a existência desse livro está em constante transformação, né? Então esse livro, a qualquer hora, ele vai se deteriorar, ele vai desaparecer, eu posso rasgá-lo, mas na memória, né, a partir do momento que os 5 sentidos apreendem, né, entra em contato com essa realidade, esses 5 sentidos, ele produz uma imagem, essa imagem é retida na memória, né, na memória e na imaginação, e essa imagem ela fica retida ali para sempre na memória
de qualquer pessoa. Então, isso é que a gente está chamando de representação. Então, o Saussure, quando ele vai fazer a sua teoria, ele se apropria desse conceito de representação, que ele está chamando de ideia mental. É aquela imagem da palavra casa, né, que vai para a nossa mente. Isso ele está chamando, dos tempos modernos, de significado, que nos tempos antigos era chamado de representação, tá? Ou memória, ou imagem, tá? Então, essa imagem que fica na nossa mente, essa imagem é para sempre, ela é intacta, ela não se transforma. E esse é que é o problema, porque o problema é que nós vamos substituir a realidade que se transforma pela realidade mental. Nós vamos substituir a realidade como ela é, nua e crua, pelo significado das coisas, das palavras, né? Então, isso é o quê? Isso é porque nós vamos viver sob o triunfo do significado de Saussure. Tá? O significado como conceito é limitador, né? O significado ele é limitado. Enquanto a realidade produz 1 milhão, infinitas casas, o significado ele fica limitado àquela única imagem da casa, que é aquilo que Aristóteles vai chamar de conceito, né? E agora o Saussure está chamando de significado. Beleza? Então, significado como conceito é limitador, resguardando a essência do signo através da denotação, do mundo da linguagem na consciência. Então, na língua portuguesa, né, e também na filosofia, né, do Aristóteles, ele criou um termo chamado denotação, que é as palavras no seu sentido real, no seu sentido próximo da realidade, sem modificação. Aquela que a gente pode pegar, chamar de conceito, e colocar dentro de um livro chamado dicionário. É isso que nós estamos chamando de denotação. O problema é que isso vai ser o mundo, né? O nosso mundo ele vai ser linguístico, mas ele não é só linguístico. Haja vista que existe um mundo fora da linguagem, mas esse mundo a gente não consegue captar, porque esse mundo ele já passa pelo filtro dos nossos 5 sentidos, né? E automaticamente vai ser apreendido pela nossa capacidade mental, nossa razão, né? Que lá os primeiros filósofos chamam de razão, e aqui a gente pode chamar de consciência, de linguagem, né? Mas fora da consciência há um universo invisível que insiste na linguagem e que se vale do próprio signo, quer no plano do significante, quer no plano do significado, causando uma tensão entre ambos, da dicotomia. A essa tensão damos o nome de sentido. Então está aparecendo uma palavra nova aqui, pessoal, chamada sentido, que vai se opor ao significado, ao conceito, tá? Por quê? Porque o conceito e o significado ele é limitador, lembra? Ele é a ideia mental, mas ele não apreende a realidade, porque a realidade é infinita. O próprio Aristóteles já tinha essa concepção, de que o mundo é infinito, né? Mas a linguagem que nós temos para falar desse mundo, para comunicar esse mundo, ela é finita, ela é limitada. Então, obviamente, a gente precisa criar recursos, né? Porque senão a gente explodiria a memória de tanto que a gente daria nome para cada coisa que aparecesse na realidade. Como a gente não pode fazer isso, a gente cria o nome geral, a gente cria o conceito, a gente cria o significado. Mas agora vai aparecer fora da consciência, fora do significado, um universo invisível que insiste na linguagem. Que universo invisível é esse? É a realidade infinita. Ela é tão infinita que ela torna-se, a gente pode considerar que ela seja invisível, né? Porque ela está em constante transformação. O real, gente, ele nasce e morre o tempo todo. Ele nasce e morre. É ali que reside o tempo passado, lembra? O tempo passado. Porque quando você olha o relógio, né? Quando você olha o relógio, o tempo já passou, você não consegue ficar preso. Por quê? Porque o presente que se dá na representação, ele, na verdade, se ele existe, ele só existe porque, na realidade, só existe passados. Então, o passado, ele é um antigo presente, porque ele nasce, morre, ele é um antigo presente. Então, na verdade, o que a gente chama de presente é um antigo presente. É um antigo presente, porque já passou. Então, essa realidade, ela produz passados. Tantos passados que a nossa representação vai engessar um presente, né? O presente vivo, o presente do ser humano, tá? Então, dentro desse mundo invisível, desse mundo do passado, vai surgir ali um tipo de expressão que a gente pode colocar na linguagem como sentido. Vamos ver aí, vamos explorar. O que é isso? O que é isso? O sentido é algo que também está saindo dessa realidade, mas não de forma de conceito, em forma de significado, não em forma de representação. Ele não está engessando, ele está entrando em contato com aquilo que é infinito na realidade. Consciência é igual modelo, signo é igual consciência, modelo é igual formalidade. Então, signo, consciência, modelo e formalidade. Eis aí a linha de produção do signo. O signo linguístico
Saussuriano é baseado na estrutura da consciência, que por meio da razão projeta o mundo, tornando o mesmo mundo existente. A linguagem que atende a esse mundo fenomênico é a linguagem denotativa. É por essa denotatividade que a gramática estruturará as suas normas, do certo e as do errado. Além disso, a razão que projeta o mundo é uma proposição sintática que norteará também o discurso e a comunicação dos indivíduos. Né? A gente vai criar uma outra realidade, uma realidade linguística, e aqui a gente está mostrando todos os aparatos, né? Por meio do signo linguístico, né? Que representa e expressa uma realidade, mas não a realidade em si mesmo, a realidade fenomênica a partir do momento que nós temos representações de um tempo presente e de uma memória estática. O modelo. Para o filósofo Platão, tudo que existe no mundo sensível, ou físico, natural, orgânico, deve se submeter às formas perfeitas do mundo inteligível, ou seja, todo o corpo físico, sendo para Platão uma cópia perfeita e corruptível, deve imitar o modelo ideal de ser. Na linguagem, a língua viva de cada falante deve se submeter também às leis da norma culta, que tem como modelo as obras de escritores clássicos. Então aqui eu estou fazendo um contraponto entre a linguagem, a norma culta, que tem como modelo os escritores clássicos de uma determinada época, e aquilo que eu estou chamando de corpo físico, que precisa se submeter à causalidade de um mundo superior, que Platão chamava de mundo das ideias, ou da transcendência. Né? Então, esse mundo da transcendência é que dá causa, é que dá forma a um corpo físico, que o Platão sabia. O Platão sabia que esse corpo físico estava em constante transformação. Então, ele faz uma reversão. Ora, o mundo perfeito é o mundo da causalidade, é o mundo das ideias. O mundo imperfeito é o mundo do corpo, é o mundo do corpo físico. E esse corpo físico, para a gente começar a trabalhar com ele tem que se submeter a esse mundo das ideias. O que tem no mundo das ideias? Matemática, linhas, formas, né? E formas geométricas. Então, quando você vê um objeto, o que você vê na realidade são objetos já encorpados ou inseridos dentro de uma forma. E essa forma, Platão não chama de forma. O Aristóteles, sim, vai chamar de forma. Né? O Platão chama de entidades mesmo. Então, são entidades que se apropriam do corpo, né? Para dar a esse corpo uma essência. Né? O Platão chama de entidade, de essência. O Aristóteles chama de formas linguísticas. Né? Então, na norma culta acontece a mesma coisa. Existe um modelo de escrita perfeita, baseado nos escritores, nos grandes escritores canônicos, clássicos, e a nossa forma de falar é baseada nesse modelo. Então, a gente segue a cartilha de Platão. Né? Platão, o mundo, ele tem que se voltar para... O mundo aqui embaixo tem que se voltar para o modelo lá em cima. Né? A cópia aqui embaixo, ela tem que ser perfeita e ela tem que seguir o caminho dessa perfeição lá em cima. Né? O que é isso? Isso é você seguir um comportamento, é seguir um padrão. Então, o termo de padronização, o termo de modelagem, já vem lá do Platão e ainda está inserido aí nas nossas gramáticas modernas. Aqui a gente está apresentando para vocês a linha dividida do Platão. Poucos sabem disso, que o Platão faz essa linha dividida. Né? Isso aqui são os estudiosos, né, do platonismo, de Platão, que vai ler aquilo que o Platão escreveu lá no livro 6 da República, antes de chegar no livro 7, que ele vai expressar, né, ele vai colocar a famosa alegoria da caverna, que ficou famosa, mas a gente tem que dar crédito àquilo que ele disse antes, que ele na sequência que ele termina o livro 6, ele já inicia o livro 7 em sequência, não tem parágrafo, não tem nada, ele já começa com o mesmo raciocínio, que o raciocínio que está na alegoria da caverna começa no livro 6, onde ele faz a divisão dos 4 mundos, né? Lembrando aqui que Platão, ele divide o mundo em 2, né? Um mundo heraclítico, um mundo de Heráclito, baseado em Heráclito, em que tudo flui, em que tudo está em constante transformação, e um mundo parmenídico, onde tudo está em permanência eterna, né? Em permanência consistente. Então, há o mundo do movimento e o mundo da permanência. Então, o Platão, ele pega o mundo de Parmênides e o mundo de Heráclito e faz uma síntese nesse mundo aí. Então, a divisão aqui, A e B, é chamado de mundo sensível, é onde a gente colocou o mundo físico, o mundo das cópias, o mundo dos objetos físicos, dos objetos vivos. Mas lá, na letra A, ainda existe um mundo que para Platão precisa desaparecer, precisa ser destruído, que é o mundo das coisas sensíveis que não são, que não recebem as formas.
que não recebe as formas inteligíveis, que não recebe as formas geométricas, que não recebe as formas matemáticas, que não tem formas, são seres disformes, que ele chama de fantasmas, em grego, simulacro. Então, existem os objetos sensíveis, que se submete às ideias, às essências, e existe seres sensíveis que não se submete, que não se deixa enquadrar por uma forma, por uma essência. Isso é chamado de fantasma, o mundo fantasmagórico, o mundo da eikasia, que em Platão vai gerar que ele chama de ícone, que em grego é ícone, que em latim vai ser, que em grego é eikasia, que em latim vai ser ícone, que em português vai ser imagem. Então, o mundo das imagens sem formas, das imagens disformes. Quer ver um exemplo? Quando você pede uma criança para fazer um desenho, ela desenha uma casa. Ela não vai desenhar uma casa com aquelas linhas geométricas, né? Uma explicando o que é a base, outra explicando o que é o telhado. Não, a criança vai fazer um rabisco. Por que ela faz um rabisco? Porque ela não tem a justa medida que o Aristóteles chama de virtude, né? A justa medida, ela não controla as forças dela. Então, o que ela faz? Ela desenha com instinto, ela desenha com as forças que estão no íntimo dela, na singularidade dela. Essas forças que vão ser estudo dos filósofos contemporâneos, essas forças é aquilo que produz essas imagens disformes que a gente está chamando de simulacro. É aqui que vai nascer a literatura, é aqui que mora o mito, porque não existia a palavra literatura na época dos gregos, existia a arte, existia arte, existia mitologia, narrativas, né? Epopeias. Então, a literatura está surgindo aqui. Não, a literatura não é científica, ela não é filosófica, a literatura ela é artística, ela é das imagens sem formas, ela é mitológica, ela abriga aquilo que eu chamei anteriormente de mundo em si mesmo, esse mundo que nasce e aborta, nasce e morre o tempo todo, aonde reside o passado, esse mundo que não que é captado pela representação, mas ele é transformado o tempo todo, porque ele é infinito. Aquilo que Aristóteles vai dizer que é mundo infinito, que tem que ser apreendido por uma linguagem conceitual. Entendeu? Então, esse primeiro mundo aqui do Platão é fantástico, porque esse primeiro mundo do Platão nem é estudado nos manuais. A gente conhece o mundo sensível, mas a gente não conhece essa divisão. Essa divisão que, para ele, estavam os artistas. Por isso que ele vai expulsar os artistas, os poetas, lá no seu livro, quando ele chegar no livro 10, da mesma República. Então, aqui você tem, na letra A, o mundo das imagens sem formas. Na letra B, o mundo das imagens que a gente acredita, que estão já dominadas pelas formas lá de cima, as formas do mundo superior, as formas geométricas, as formas essenciais, que é chamado aqui de pistes ou fé, né? Aqui já tem os objetos técnicos, os objetos que a gente trabalha, que a gente vê no mundo, cadeira, caneta, tá? Lá na letra A, no número, no campo das aparências, no primeiro nível de conhecimento, Platão também chama isso aqui uma teoria do conhecimento platônico, né? São os patêmatas da alma. A alma é afetada, porque a alma, na época de Platão, o mundo é objetivo, não existe essa importância do sujeito. Então, as coisas vêm de fora e afetam o sujeito. Com Descartes, não. Na filosofia moderna, com Descartes, o próprio sujeito, ele expressa, ele manda para fora os seus afetos. No platonismo, na época de Platão e Aristóteles, os afetos vêm de fora para dentro. Aquilo que vem de fora para dentro é chamado de patos, paixões. Então é chamado de paixões da alma, tá? É muito lindo isso. Por quê? Porque a literatura e a nossa língua, e aquilo que a gente vai chamar de sentido, vem daí, tá? Então, eu só quero estudar no Platão esses dois campos aqui. Não vou entrar no campo de cima. Até porque o campo de cima, o campo racional, né, o mundo superior de Platão é onde vai aparecer o mundo da linguagem. O mundo da linguagem racional, da linguagem conceitual, da linguagem denotativa. Aqui embaixo é o mundo, o contrário, é o mundo da linguagem, professores e estudantes de língua portuguesa, o mundo da conotação. Então você precisa, cada texto que você lê tem um significado diferente quando usa as mesmas palavras. Na comunicação dos indivíduos, inseridos em espaços sociais de consagração, o discurso legítimo é aquele que melhor se serve de um padrão formal de competência linguística, cujo valor se confere pelos recorrentes signos denotativos, ou seja, onde prevaleça a maior limitação dos conceitos nos significados. Na comunicação dos indivíduos, inseridos em espaços sociais de consagração, para falar aí, conforme Pierre Bourdieu, sociólogo, o discurso legítimo é aquele que melhor se serve de um padrão. Então, para você legitimar um tipo de padrão, de dominação, obviamente, é preciso que você dê mais valor ao sentido denotativo, né? Que prevaleça o maior limite de palavras possíveis. Porque se você falar muitas palavras, ou usar vários significados de uma mesma palavra, você destrói a comunicação propriamente dita, legítima, né? Que ela é simplificada.
Ela é simplificada porque já dissemos que ela serve a um modelo, a um padrão e a uma norma. Então agora vem a falência dos modelos formais, a gente começar a falir esses modelos, né? A transgredir esses valores e criar novos valores, né? Então o sentido que a gente chamou ali de simulacro, que foge a imagem cópia do Platão, que foge a pistes, foge a fé, né? E que entra no mundo fantasmagórico, o mundo literário, o mundo mitológico, e ali a linguagem que a gente vai se servir é da semiótica dos sentidos, do sentido. Sentido não é significado, como a escola gosta de marcar. Significado é limitador, o sentido é ilimitado. A gente vai dizer isso agora. O sentido surge da falência dos modelos formais, ou seja, quando o conceito regulador do significado e da realidade existencial do signo perde forças para a realidade de coisas que não possuem existências formais, existência formal, mas que insiste, que expressa e que acontecem. Então o passado, ele começa a emergir naquela estrutura mental do presente, que está engessada no presente. O que é isso? É a gente estar rompendo com o modelo da identidade, com o modelo da representação, com o modelo do significado do soci, com o modelo da denotação. A gente está entrando num mundo novo, e o mundo que eu já disse de antemão é o mundo da literatura, é o mundo da arte dos objetos sem forma matemática, sem limite, é o mundo da liberdade dos afetos. Lembra que eu falei que para Platão as imagens afetam o homem, né? As imagens vêm de fora, então é patos, é paixões, né? Só que Platão, para ele, as paixões superiores, as paixões racionais eram superiores às paixões sensíveis, às paixões afetivas, de fato mesmo, as paixões sem formas, as paixões ilimitadas, né? Que é aquela paixão do bebezinho que vai aprender a desenhar. Ele desenha, ele rabisca, ele não tem formas matemáticas, ele não tem limite, ele não usa régua, ele usa o instinto, ele usa as forças. Então aqui é isso que começa a emergir. E agora que isso está começando a emergir, já teve as suas emergências, já teve as suas fases, mas sempre com um certo mistério, né? Sempre com um certo limite. Mas aí o que a gente está dizendo aqui, nasce daí um real que é o real das multiplicidades, da polissemia, da conotação. Então a gramática, quando ela começar a falar de semântica, de polissemia, na verdade ela está tentando trazer algo novo, algo que está rompendo com os modelos formais da linguagem. Mas ainda é linguagem. Mas que tipo de linguagem? Não pode ser mais a linguagem platônica, aristotélica do conceito e do significado, nem do soci, do significado e do significante, mas uma mistura de tudo isso, porque a realidade é uma mistura, ela não diz o que é, ela não diz quem é, quem diz isso é o sujeito, e não a realidade em si. Tentaram-se moldar a realidade num objeto, mas colocaram nesse objeto impressões humanas. Esse objeto que eu estou falando agora não tem impressão humana, ele é desumano, ele é a-humano, ele é a realidade do sentido, não dos sentidos, do sentido. Então aqui é um exemplo, né, do significante e significado. Soci, né, aqui a palavra casa, toda moldada ali com as formas geométricas, né. Então o signo casa na comunicação dos falantes de uma língua viva se mistura com outros signos. Essa composição de modelos se rompe, né, dando lugar a novas expressões de sentido. Olha um exemplo. Você tem um exemplo da representação da vida limitada, você tem um exemplo do conceito de significado casa, que significa moradia, lugar para morar, lar. Isso é o significado, esse é o mundo da representação, esse é o mundo que Platão fala que tem que se submeter às formas, e se submete ali, Platão vence nesse caso. Mas aqui o Platão expulsou, ele expulsa esse campo, né? Ele fala que isso aqui tem que ficar para debaixo dos oceanos, que é o mundo da realidade sem forma, de um real singular, de um real que não é apreendido, preso na limitação da linguagem. Então, a gente, indo para o campo da língua portuguesa, a gente tem essas expressões aqui, ó, bonita, que é dita no dia a dia do falante. É o falante que não liga muito para o significado das palavras. Então, ele diz, a casa caiu. Então, a casa caiu não quer dizer que a casa está despencando. Não, ele pode estar, pode ser um policial falando para um bandido, né? Ou a mãe falando para o filho, quando ela deu uma ordem anterior e o filho não cumpriu. A casa caiu, meu irmão. Então, essa expressão, a casa caiu, não está mais no significado, está no sentido. Então a gente está buscando aqui uma falência da norma. Essa simples frase já rompeu com a norma, já rompeu com a tradição, já rompeu com o modelo. Então você precisa entender que essa frase, a casa caiu, precisa encaixar num contexto para ela fazer sentido. Você tem que encontrar formas para ela. Ela não tem nenhuma forma, mas ela é uma realidade. Ela vai ter forma, ela vai criar forma, ela vai virar uma realidade apropriada para os seres humanos, mas no momento ela não tem.
Então, o que eu estou chamando de realidade para os seres humanos? O contexto. Então, sem um contexto, essa frase não tem significado, não tem sentido, essa frase é desconexa. Então, mas mesmo sendo desconexa, você não pode descartar, né? Você não pode descartar o círculo quadrado. Esse é o círculo quadrado. A casa caiu, mas não é, eu não estou falando mais de casa, eu estou falando de um acontecimento, não é mais uma existência, não é mais uma verdade, porque o significado te dá a verdade. O mundo denotativo te dá a verdade, mas o mundo conotativo não te dá a verdade, só te dá a expressão, ele só te dá acontecimentos. Então, olha aqui, ó. Oi, amor, e aí, tá fazendo o quê? Oi, amor, tô cansadão, vou ficar em casa hoje, já tô deitado, e você? Eu tô aqui na boate, bem atrás de você. A casa caiu, meu irmão. Então, tá vendo agora? Eu criei uma situação, criei um acontecimento e usei a expressão a casa caiu. Então, a casa caiu, ou a casa já não tem mais o sentido aqui de moradia, mas sim um sentido de desmascaramento de uma relação entre homem, entre namorados, entre maridos, né, esposa, né? Então, tá vendo? O sentido da casa criou uma outra realidade. Eu poderia criar 1 milhão de realidades aqui, porque eu peguei aquilo que está na realidade em si, tirei as formas platônica aristotélica dela, tirei elas do significado e coloquei elas na sua realidade nua e crua, que é o sentido, tá? Então, vamos ler o textão aqui, né? No exemplo do diálogo, a casa caiu, não possui aquele significado literal que a ideia na consciência nos faz memorizar, uma casa em queda, mas sim uma situação onde os agentes do discurso, ao se comunicar, faz com que se expresse uma posição desconfortável em relação ao seu interlocutor. O desmascaramento, o significado casa tomou uma dimensão que vai além da formalidade e do existente no conceito. Estamos aí diante de uma pluralidade de significados, a que chamamos sentido. O formal dá lugar à figura de linguagem. 2 maneiras de dizer o prestígio versus o preconceito. A gramática é um recorte da língua, ela estabelece como deve ser dito, eis o ideal. A noção de linguagem figurada vem sempre atrelada à pressuposição de que existem maneiras simples, comuns, naturais e recorrentes de falar, ou seja, que mostram as coisas como elas são. Problema. Ou como deve ser dito, o ideal funciona no cenário sociopolítico, como real, como aquilo que é. E é assim e não é assim, é desse jeito e não do outro. O preconceito vem do prestígio que a norma culta, que nada mais é do que uma forma idealizada do bem falar, ganha em relação à linguagem informal, cujos indivíduos que dela se servem, no social, fazem parte da camada mais pobre da população. Então é por isso, agora a gente está emergindo, tornando legítima a linguagem comum, a linguagem da camada mais pobre da população, né? E por isso que a gente está atacando a formalidade, a norma culta, porque ela é muito conservadora. Preconceito linguístico. A silepse é uma figura de sintaxe que promove o deslocamento do inteligível para o sensível, no signo, e sem com isso acarretar num erro ou numa informalidade. Isso porque a informalidade é um termo pejorativo de cunho moral político, uma vez que a própria gramática admite tal promoção, né? Então a silepse é uma figura de linguagem. Então quando eu digo a gente vamos, isso é uma silepse, isso não é um erro. Tá? Então você tem que perceber que quando eu digo a gente vamos, eu saí do campo do real representacional limitado e parti para o campo do sentido, do mundo conotativo, do mundo expressivo, do mundo literário. Exemplo de transgressões. A gente vamos, a gente somos inúteis. São Paulo é bela. A anomalia e o caos. Como construções particulares que são, as figuras pressupõem alguns modelos sintáticos, diante dos quais aquelas representam formas de anomalias. Tá? Então são anomalias, gente. Mas por quê? Essa anomalia é necessária para você criar, porque você está no campo o campo do simulacro, o campo das imagens sem forma. É admissível essas anomalias. E isso aparece na linguagem. As anomalias figurativas são um retorno da agênese da linguagem. Gente, uma coisa que eu não tinha falado. Isso que a gente está chamando de mundo, que nasce e morre o tempo todo, esse mundo que eu chamei aonde reside o passado, esse mundo do simulacro, das imagens sem formas, isso a gente está dando um termo novo, que é o caos. Então, a linguagem que a gente está trazendo aqui, ela penetra nesse caos. E quando ela penetra nesse caos, ela não traz uma desordem para a linguagem. Muito pelo contrário, ela traz uma criação nova, ela traz um novo, e esse novo só pode aparecer em forma de arte, em forma de literatura, em forma de expressão poética, em forma de manifestação do seu corpo sentimental, do seu corpo invisível, do seu corpo espiritual, do seu corpo energético, das suas forças, tá? Então, só pode ser manifestada pela arte, mas ainda assim é real, mas não é o real existente, é o real que insistente, é o real do sim, do sentido, não é o real do simbólico, isso não é simbólico, isso é do sentido.
o sentido está mais próximo dessa realidade. Ele dialoga, ele flerta com o passado e com o futuro, mas não com o presente. O presente é denotação, o passado e o futuro é conotação. Tá? É anomalia. Então, essa realidade, que não é existente, ela só pode se manifestar em forma de anomalias. Então, as anomalias figurativas são o retorno à gênese da linguagem. Gênese é essa que julgamos ser o caos criador de todo o corpo linguístico, a saber, o caos. E, na língua, o sentido infinito do signo. Um abraço a todos e até a próxima.